Olá, aqui é a Mari. Eu sou terapeuta ocupacional, doutoranda em saúde da criança e educadora parental em disciplina positiva. Esse é o workshop Educar com Respeito. Que bom que você está aqui. Nós vamos aprender muito juntos aqui hoje e eu estou super animada para esse encontro. Agradeço a você por ter aceitado o meu convite. Durante esse workshop, eu vou te mostrar algumas maneiras para educar com respeito à sua criança. Na minha experiência com as mães e com os pais, eu aprendo diariamente os desafios mais intensos da criação e educação das crianças. Eu sei que você pode estar passando por situações que te deixam com a sensação de falta de controle, insegurança, situações que te deixam exausto ou exausta e até se perguntando: será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou educando meu filho da maneira que eu realmente queria educar? Não se preocupe, todos os pais e todas as mães passam por isso pelo menos em algum momento da criação. É parte da busca de uma educação melhor, é parte do caminho para uma maternidade, uma paternidade mais consciente. Se você não se perguntasse isso, provavelmente não estaria preocupado em fazer o seu melhor, não é verdade? Mesmo assim, eu sei como deve ser complicado isso. Eu imagino que talvez você esteja passando por situações como brigas entre você e as crianças, conflitos entre os irmãos, dificuldades de colocar limites nas crianças, situações que você fica sem saber como agir, sem ser punitivo ou sem ser permissivo. Sei que você deve estar lidando com críticas externas, talvez solidão e falta de apoio de pessoas importantes para você, cansaço físico e mental, dúvidas sobre como fazer nas horas difíceis com a criança, falta de tempo e a correria da rotina, às vezes não saber o que está acontecendo com a criança. Eu vou te mostrar que existe uma maneira diferente de lidar com tudo isso de forma mais leve e menos cansativa. Uma forma de lidar com tudo isso criando conexão, cooperação e respeito mútuo entre você e os seus filhos e conquistando autocontrole, autoconhecimento, segurança e confiança em você e na sua forma de educar. Eu vou fazer isso te ensinando ferramentas, estratégias e conhecimento prático sobre o desenvolvimento sadio e natural da criança e te dando meios para conseguir clareza sobre você mesmo e os seus sentimentos. Uma vez que você adquire esse conhecimento, você vive uma transformação que não tem volta. Não só com as crianças, mas com você mesmo, com as pessoas que estão à sua volta. Você já se movimentou para chegar até aqui e aprender. Esse movimento vai atingir suas relações mais próximas de uma maneira muito positiva. A maioria das pessoas tem expectativas muito grandes com as crianças, mas não conhecem ou não respeitam as suas fases de desenvolvimento e o seu comportamento natural e tentam um tipo de educação que não condiz com a realidade que a criança vive. A criança é educada a partir da lógica do adulto e ela não consegue assimilar essa lógica da mesma maneira como nós assimilamos. Outro ponto que eu quero destacar agora no começo do workshop é que as crianças de hoje não são mais como as crianças de antigamente. Elas não são como nós. A infância delas é diferente da nossa. A maneira de educar que aprendemos com os nossos pais e avós não funciona mais e eu vou te dizer por quê. Não porque eles estavam errados, mas porque muitas coisas mudaram desde então. Você já deve ter percebido que as crianças de hoje são mais independentes, mais seguras de suas opiniões e se colocam mais. Se você fizer um exercício de reflexão, vai perceber que nós não éramos assim quando criança, ou pelo menos a maioria de nós não era assim, não é mesmo? Alguns anos atrás, a nossa sociedade vivia o que chamamos de lógica das relações verticais. Naquela época, era comum as pessoas, principalmente os homens, ficarem a vida toda no mesmo emprego, na mesma casa. Era comum a mulher não trabalhar, ou a maioria das mulheres, e nós vivíamos numa lógica de obediência cega. Claro que eu estou generalizando para que a gente possa entender bem, mas era mais ou menos assim. Os homens se submetiam às ordens de seus chefes por quase toda a vida porque não queriam perder seus empregos. As mulheres se submetiam às vontades dos seus maridos porque não queriam prejudicar o casamento. E as crianças, inevitavelmente, se submetiam mais a seus pais porque era assim que o mundo girava. Era essa a lógica que aprendiam. Você consegue me dizer o que mudou hoje? Hoje, os homens e as mulheres trabalham fora e grande parte deles não ficam no mesmo emprego para o resto da vida.
Não precisam sempre se submeter às ordens de seus chefes por medo de perder o emprego. As mulheres conquistaram novos postos de trabalho, novas posições sociais e não precisam se submeter às vontades de seus maridos. E claro, como vocês acham que as crianças de hoje ficam nisso tudo? Elas felizmente não estão crescendo a partir dessa lógica da submissão. Elas não aprenderam que precisam se submeter. E não precisam mesmo. Elas têm o direito ao respeito e à consideração, assim como nós. Toda essa mudança é muito positiva para todos nós. Mas tudo isso é novo e deixa a gente sem saber como agir no primeiro momento. A antiga forma de educar não funciona mais. O adulto não pode simplesmente mandar e esperar que a criança obedeça. Não é assim que vamos exercer nossa autoridade no dia de hoje. Bom, você pode estar se perguntando, mas como eu vou exercer a minha autoridade então, já que eu não quero ir para o outro extremo e também ser sempre permissivo? Existe uma outra maneira de educar, eu vou te mostrar aqui, que é mais eficiente porque olha para a criança e para o adulto ao mesmo tempo. Uma maneira que respeita o desenvolvimento da criança e te mostra exatamente o que é próprio dela e o que é seu, do adulto. Uma maneira que dá à criança espaço para se desenvolver plenamente e assimilar a educação que estamos oferecendo de forma positiva e ao mesmo tempo te proporciona autocontrole, tranquilidade a partir do conhecimento. É possível sair desse lugar da insegurança, do medo de estar fazendo errado, da falta de autocontrole, desse lugar onde não conhecemos ou não entendemos exatamente o que está acontecendo com a criança, para chegar num lugar de segurança, de harmonia, de consciência com você mesmo e com as suas crianças. Já nesse vídeo eu vou te apoiar a conseguir isso, a chegar nesse lugar. Mas antes, deixa eu te mostrar como é possível chegar nesse lugar. Dá uma olhada nesse vídeo de uma aluna minha. Eu sou a Laura, sou casada com o Andrei e nós temos a Duda de 3 aninhos e o Benício de 10 meses. Depois de 2 anos de casados, nós decidimos ter filhos. A gente queria tornar a vida mais alegre, mais animada. E aí, rapidamente chegou a Duda, veio realmente um presentinho, uma menina doce, meiga, esperta. E depois de 1 ano e 3 meses, a gente se encantou realmente pela maternidade, pela paternidade, e decidimos ter o 2º filho. Para nossa surpresa veio um menininho, Benício, para nossa alegria, veio completar a nossa família e trazer muitas felicidades e também muitos desafios. Antes de buscar esse caminho, eu estava me sentindo bastante perdida. A minha filha mais velha, desde que ela completou 2 aninhos, começaram a aparecer desafios assim que até então eu não imaginava. Antes ela era um bebê e eu vestia da forma que eu queria, alimentava na hora e com o que eu também queria, saía e voltava de casa na hora que quisesse. Mas a partir dos 2 aninhos ela começou a demonstrar que tinha vontade, demonstrar sua personalidade, e isso para mim foi bastante desafiador. Eu tive dificuldade para lidar com aquele ser tão pequenininho, cheio de vontades. Começaram os choros, as birras, e eu comecei a ver que ela queria coisas, que ela tinha vontades diferentes das minhas. E a princípio eu achava que eu tinha que impor respeito, que eu, por ser adulta e por ser a mãe dela, por amá-la muito, e eu achava que por causa desse amor eu queria e fazia o que era melhor para ela, então a minha vontade tinha que prevalecer. E aí eu comecei a ser punitiva demais, comecei a gritar em momentos, em vários momentos, enfim, a tentar impor respeito dessa forma, mas vi que não estava resolvendo, os choros estavam aumentando, as birras também, veio o nascimento do meu filho, do meu caçula, que as coisas, os conflitos aumentaram ainda mais, e aí até um pouco sem força para me impor pela autoridade, eu comecei a ser permissiva demais. E aí comecei a deixar fazer tudo o que queria, na hora que queria, e vi que também não resolveu.
Vi que os choros continuaram, né, as birras, os maus comportamentos, e aí eu cheguei à conclusão que não era esse o caminho. Caiu a ficha e falei, não é por aqui. Só que eu não sabia por onde que era. Até então, aí eu me senti perdida. Eu falei, não é desse jeito que eu quero. Eu não estava feliz do jeito que eu estava educando. Eu comecei a me sentir culpada e até mesmo sem capacidade de ser mãe. Falei, porque realmente não era aquele caminho que eu queria seguir. Mas até então eu não conhecia outro diferente. E aí foi então que eu conheci a Mari. Num dia desses que eu estava assim, extremamente cansada, uma amiga me mandou um informativo dela, de um curso, de um treinamento online que ela ia dar. E aí, sem conhecer, eu estava assim, no escuro e me veio uma luz. A Mari surgiu como uma luz. Eu vi os tópicos falando que era possível educar com respeito, era possível ser gentil e firme ao mesmo tempo, e que ela tinha formas de nos ensinar a criar vínculo, a criar uma conexão maior com a criança. E isso despertou, isso parece que virou uma chave em mim, assim, falou, é por aqui. Eu não a conhecia, e na mesma hora na hora que eu li essas coisas, eu fiz a inscrição para o curso, sem nem saber quem que ela era. E comecei a buscar, e foi transformador. Assim, primeiro eu me senti acolhida, porque eu vi que não era eu não era a única mãe que tinha esses problemas, a minha filha não era a única que tinha maus comportamentos, que desobedecia às vezes, que fazia birra. Eu vi que isso fazia, que outras mães também passavam por isso. E a Mari, com seu jeitinho doce e meigo e muito acolhedor, me mostrou que não tinha, que até o que eu tinha feito até então era o que me era possível. Porque eu comecei a me sentir muito culpada de estar errando tanto, de ter errado tanto na criação da minha filha. E a Mari, a todo momento, me colocava e me mostrava que não tinha problema. Até então, eu tinha educado com os meios e com a forma que eu conhecia. Então, que eu tinha feito o meu melhor até ali e que estava ótimo. Mas que era possível um jeito melhor, que existia uma forma muito melhor. E aí que eu fiquei encantada e comecei a acompanhar e a seguir cada vez mais procurar saber, e descobri que esse respeito que eu antes achava que era pela imposição, que ele se conseguia era com o amor, era com o vínculo, era com a conexão. Eu comecei a ver a minha filha além de ser uma criança, mas muito mais que isso, um ser humano que precisava ser respeitado acima de tudo, que precisava ser amado, ser compreendido e que precisava ser ouvido, Mas a partir do momento que eu comecei a ouvir mais, a deixá-la participar mais da rotina, a ajudar, foi incrível, assim, eu descobri coisas que minha filha conseguia fazer, que eu jamais imaginava, e ela se sentiu realmente amada, se sentiu mais que importante, e foi muito bacana, foi muito legal ver a transformação dela. É lógico que ela ainda me apresenta desafios, às vezes tem mau comportamento, erra, mas uma das coisas também que eu aprendi com a Mari, que do mesmo jeito que eu erro, ela erra e que tá tudo bem. Assim, a gente pode errar, eu posso errar como mãe na educação dela, e ela também pode cometer erros, E que o importante é, a partir daí, a gente ver onde que errou e buscar da próxima vez fazer de uma forma melhor. E a partir desse conhecimento todo, eu descobri que eu podia ser uma mãe melhor. E para isso, eu vi que eu tinha que ser uma pessoa melhor. E a partir de então eu comecei uma busca, assim, um autoconhecimento mesmo, de para que eu vim aqui, qual que é a minha missão, como que eu tenho que tratar o próximo, como que eu tenho que tratar eu mesma, que eu tenho que ser gentil comigo mesma,
que eu tenho que me amar, me aceitar, assim como eu tenho que fazer com os meus filhos. O sentimento é que eu tenho comigo agora é que o máximo possível de pessoas que possam ter acesso a essa informação tenha. Assim, eu tenho achado tão maravilhoso, né? Eu achei tão maravilhoso e tão transformador, que a minha vontade, assim, que eu não tô satisfeita que isso fique comigo só, né? Que a minha vontade é que espalhar essa mensagem, essa possibilidade mesmo de criação com amor e com respeito, que isso seja espalhado, porque eu acho que é isso que o mundo está precisando. Você viu que é possível, né? Como essa mãe que você ouviu já conseguiu se conectar e se sentir mais próxima e segura com seus filhos. Eu fico super emocionada com tudo isso. Eu vou começar a te mostrar como ela fez isso. Mas antes eu quero me apresentar rapidamente. Eu sou a Mari, meu nome é Mariana, mas eu adoro ser chamada de Mari. Eu sou terapeuta ocupacional, sou educadora parental em disciplina positiva, certificada pela Positive Discipline Association. Eu faço doutorado em saúde da criança e durante muito tempo da minha vida profissional eu me dediquei a apoiar as famílias com atendimentos das crianças e fazendo avaliação do desenvolvimento delas, nos atendimentos domiciliares e nos hospitais que eu já trabalhei. Até que eu percebi que os pais estavam preocupados com o desenvolvimento dos seus filhos, mas eles não queriam só entender as etapas do desenvolvimento, eles também queriam saber como usar esse entendimento na prática, como lidar com os comportamentos desafiadores da criança. Então eu percebi que eu poderia ajudar muito mais, que eu tinha muito mais possibilidades de ajudar, de compartilhar meu conhecimento, mas ali talvez não fosse o lugar, o momento, ou não tinha como passar tudo isso ali. As perguntas que os pais me faziam durante os atendimentos eram perguntas que mais pessoas tinham dúvidas. Eu, que sempre fui apaixonada por falar, por compartilhar minhas experiências e aquilo que eu aprendo, eu decidi tomar isso como missão, como propósito de vida. Hoje eu vivo disso e sou muito feliz, faço isso com muito amor. Sou muito feliz mesmo ajudando os pais com as informações que eu tenho sobre as crianças. Eu sei que às vezes lidar com as crianças sem conhecer o desenvolvimento delas, sem entender o que está acontecendo com elas é difícil. E eu confio muito no que eu faço como algo que pode ser uma ponte para ajudar as famílias a se aproximarem das crianças. Eu quero acreditar que talvez você seja como algum desses pais, alguma mãe ou algum pai que deseja se empoderar de conhecimento sobre o desenvolvimento dos filhos e fazer diferente, deixar a punição de lado, o estresse das brigas e viver com as crianças de forma tranquila, com conexão mesmo. Deixa eu te dar um exemplo de como é possível começar esse caminho de transformação. Um dos desafios mais intensos com a criança é quando ela começa a não aceitar tudo o que você quer, quando ela começa a se impor, a dizer não para você, a querer fazer a vontade dela valer. Por exemplo, na hora de tomar banho ou na hora de colocar o uniforme da escola, na hora de almoçar, jantar, comer determinada comida, ao guardar os brinquedos, principalmente nessas tarefas, nessas rotinas do dia a dia, a criança quer fazer valer a sua vontade. E isso é muito desafiador para o adulto. Por que isso acontece? Às vezes, até pouco tempo atrás, a criança atendia suas expectativas e vontades e de repente passa a dizer não. Fazia tudo o que você mandava e agora se impõe. Porque em um determinado momento da vida dela, ela percebe que ela não é a mesma pessoa que você. Durante um bom período da vida, a criança se entende como a mesma pessoa que a mãe e que o pai. Ela não consegue perceber que existe uma dissociação, que ela é um ser separado, um ser individual. Por isso ela responde a tudo que você quer ou ela se comporta de uma maneira que você consegue ir conduzindo. Mas quando ela vai se descobrindo e vai se desenvolvendo, acontece o que chamamos de primeira manifestação do eu, que se dá por volta dos 2 anos de idade. A criança passa a se reconhecer, a se perceber como um indivíduo, como única, como um ser humano. E ela começa a se perguntar, se eu não sou a mesma pessoa que você, por que eu tenho que fazer tudo o que você quer? Por que eu tenho que fazer tudo do seu jeito? Eu também tenho voz, eu também quero escolher, mas eu entendo que tudo isso é muito desafiador. Tudo isso é novo pra gente, essa compreensão, essa percepção. A gente estava acostumado com a criança reagindo de uma maneira e aí tudo muda.
Mas depois que você compreende isso, você passa a olhar para o seu filho não como a criança que te desobedece o tempo todo e não te atende, mas como a criança que está achando seu lugar no mundo. E isso é tão importante, é tão precioso para ela. Eu gosto de dizer que a criança que se coloca, a criança que determina o que é importante para ela, suas vontades, só vai ser um adulto que é capaz de fazer escolhas, de se colocar, porque ela passa por essa fase. Por conta desse período da vida em que ela percebe que ela precisa construir as suas próprias percepções. Enquanto ela segue tudo do seu jeito, tudo que você quer, da sua forma, no seu tempo, ela não consegue descobrir sobre ela mesma. Então, para ela ser um adulto que se conhece, conhece o mundo, que é capaz de fazer escolhas, de saber o que ela quer, ela precisa passar por isso. Então, porque você é adulto, compreendeu essa fase, esse processo, vai eliminar o seu desafio? Não, de jeito nenhum. Continua sendo muito desafiador, mas a maneira com a qual a gente olha para a criança muda a forma como ela também responde às situações. Tendo em mente tudo isso, você pode inclusive dar o que chamamos de escolhas limitadas para essa criança. Você pode oferecer a ela opções e dar poder positivo. Todas as crianças, aliás, todos os seres humanos têm um grande objetivo na vida. Desejam se sentir aceitos, amados e importantes. E quando fazemos valer a nossa vontade, a nossa opinião, por trás disso temos esse desejo de nos sentir aceitos, amados e importantes. Quando você oferece opções e diz para a criança que ela pode escolher dentro de algumas possibilidades, dentro de um limite, você está dando esse poder positivo para a criança que ela ainda não está sabendo usar. Então, deixa eu te dar um exemplo com a escolha da roupa. Ela quer vestir aquela roupa que ela quer. Se isso te incomoda, escolhe 2 ou 3 que você acha que tem a ver com o clima ou com o momento e dá para a criança a chance de escolha. Você pode perguntar para ela: você quer usar essa roupa azul ou a vermelha? Qual você escolhe? Qual você decide? Quando a criança escolhe, ela tem a chance, a oportunidade de fazer valer seu lugar no mundo. Várias pessoas me mandam mensagens e querem saber também como podem educar seus filhos com respeito. Então eu vou te contar um pouquinho sobre algumas situações que acontecem com bastante frequência e que tem a ver com tudo isso que nós estamos falando. Às vezes, a criança, quando ela é contrariada, pode reagir com gritos ou chorando muito. Por mais que a gente pare e explique as coisas para ela ou tente distraí-la com outra coisa, a criança continua irritada e frustrada porque ela não conseguiu o que ela quer. Como podemos lidar com essa situação? Primeiro, precisamos entender o choro e o grito como parte de uma comunicação. A criança ainda está desenvolvendo esse processo de se comunicar, de dizer aquilo que é importante para ela, de conhecer seus próprios sentimentos. Está desenvolvendo sua habilidade de lidar com as suas emoções. Quando ela grita ou chora porque ela está frustrada, contrariada, não é para te atacar. Ela não faz isso para você se sentir um pai ou uma mãe ruim ou você sentir que você não está fazendo certo. É simplesmente uma forma de se comunicar e de expressar o sentimento dela. Ela faz isso porque ela não tem maturidade para organizar tudo isso mentalmente e fisicamente. O que precisamos fazer nesse momento é validar os sentimentos da criança, dizer para ela que estamos percebendo e entendendo o que ela está sentindo. Você pode dizer para ela: filho, a mamãe percebe que você está frustrado, que você está chateado porque não aconteceu o que você queria. Às vezes eu também me sinto assim. É muito importante a gente se humanizar para a criança, dizer para ela que a gente também se sente assim, nos colocar no lugar da criança. Porque de fato, muitas vezes nós adultos também não sabemos como lidar com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Nós não estamos ilesos de nos sentir frustrados e de nos sentir contrariados. E muitas vezes não sabemos reagir a isso de forma positiva. Então, primeiro, valide os sentimentos da criança. Reconheça o que ela está sentindo e depois disso busque com ela soluções para resolver a situação, para ela se sentir melhor. Muitas vezes gastamos muito da nossa energia focando no que a criança está fazendo de errado, no mau comportamento, enquanto poderíamos estar gastando nossa energia buscando soluções com ela. Então, o que a gente pode fazer para se sentir melhor? O que podemos fazer para resolver essa situação? Talvez você esteja na dúvida. E com crianças pequenas? É possível conversar assim com elas?
Sim, você não conversa com a criança desde que ela está na barriga e não sente que ela entende o que você fala e até reconhece as suas palavras? A criança desenvolve primeiro a linguagem receptiva. Isso quer dizer, ela desenvolve primeiro a habilidade de entender o que as pessoas estão falando, de receber a informação, para depois se expressar, para depois verbalizar, falar. É a forma da resposta que vai ser diferente de acordo com cada idade. Um outro exemplo que eu quero te dar, que chega para mim, é sobre quando a criança não quer dividir os brinquedos. Todo pai, toda mãe quer que sua criança seja gentil, uma criança que compartilha, porque a gente sabe a importância dessa habilidade na nossa vida. A gente se preocupa em que adulto essa criança vai se tornar. Será que vai ser egoísta? Além disso, tem aquela pressão social. O que vão pensar se meu filho não dividir? A criança é muito novinha ainda para entender esse processo todo de ser egoísta ou não. As crianças são seres mais gentis do mundo. Elas já vêm com uma capacidade de altruísmo, de cooperar. Todo mundo, quando ganha uma coisa nova, quer conhecer essa coisa, experimentar e só depois compartilhar. Muitos adultos são assim também com roupa, objetos pessoais, carros. É natural do ser humano. A gente se envolve com o que é nosso e depois compartilha. Então, quando a criança faz isso, quando ela quer ter uma coisa só para ela, no primeiro momento não quer dizer que ela vai ser egoísta para o resto da vida. É natural que a criança queira aproveitar, explorar, conhecer o que está com ela. A criança é uma pequena cientista. Brincar é a tarefa mais importante para ela. Por isso é difícil para ela partilhar, dividir. Deixa eu te contar que até os 3 anos, a criança está vivendo o que chamamos de brincar paralelo. Ou seja, ela brinca do lado, mas não junto. Ela ainda não está pronta para compartilhar. Ela precisa desse tempo de brincar mais egoísta. Depois, ela passa a brincar no brincar associativo, que significa que aí sim ela se conecta e participa da brincadeira do outro de verdade. Então, jamais force a criança. Respeite o tempo dela. Você também não gosta de ser forçado a nada, não é mesmo? Uma outra maneira de ajudar a criança a aprender a compartilhar sem forçar a barra é dar o seu exemplo. Quando ela vê você compartilhando, dividindo, ela tem uma referência positiva disso e aprende também. Você pode incentivar ela a compartilhar sem obrigar. Você pode mostrar que isso é importante, mas sem forçar. Olha só como é bom conhecer a criança, né? Fica tudo mais leve quando a gente entende o que está acontecendo. Outra pergunta que eu recebo bastante é como podemos falar para a criança o que precisa ser feito de uma maneira gentil e firme ao mesmo tempo. Por exemplo, quando a gente precisa que ela tome banho ou fique pronta para ir para a escola. A gente começa a falar sem parar o que a criança precisa fazer. Começamos a mandar. Vamos refletir juntos aqui. Como você, adulto, se sente quando alguém começa a mandar em você? Quando alguém fala sem parar com você te dando ordens? Como você reage? Você se sente motivado a cumprir ou a nossa tendência é recuar? E às vezes até pensar, agora é que eu não vou fazer isso mesmo. Quando recebemos ordens, recuamos porque todos nós gostamos de nos sentir convidados a cooperar. Porque quando somos convidados a cooperar, nos sentimos importantes, aceitos, amados, gostamos de ser convidados a ajudar. A criança desde pequena é super capaz de fazer isso, de cooperar, de ajudar. Isso já foi motivo de várias pesquisas e já foi comprovado que a criança é capaz de fazer isso mesmo. Mas ela não faz quando a gente manda, ela faz quando ela se sente envolvida no processo, quando ela percebe que você também confia, quando ela percebe a sua linguagem da firmeza e da gentileza ao mesmo tempo. Ao invés de mandar, peça ajuda para a criança, mostre para ela que você confia que ela é capaz de te ajudar, que você dá importância para a ajuda dela. Por exemplo, ao invés de mandar a criança ir jantar, convida ela para te ajudar a arrumar a mesa do jantar, a fazer aquilo que ela dá conta. Filho, você arruma a mesa tão bem, preciso da sua ajuda, você pode me ajudar a preparar a mesa? Mesmo a criança pequena pode cooperar colocando coisas que são seguras na mesa. Devemos envolver a criança na situação. Outra coisa que nós devemos buscar é fazer perguntas. Muitas vezes a gente sente que a criança não nos escuta, mas porque também não damos esse exemplo, estamos o tempo todo falando. Quando a gente faz pergunta, a gente tem que esperar a resposta e ouvir.
Com esse exemplo de escuta, a criança aprende a escutar também. As perguntas são muito úteis para nos ajudar a convidar a criança a fazer o que ela precisa fazer. Por exemplo, na hora de escovar os dentes, podemos perguntar para a criança: o que você precisa fazer para os seus dentes ficarem limpos? Ao invés da gente dar direto a resposta. Convida a criança a pensar. Você vai estar ajudando ela a desenvolver a habilidade de resolução de problemas. Quando ela está envolvida nessa situação, ela fica curiosa, a chance dela fazer é muito maior. Muitas famílias que acompanham o meu trabalho têm praticado esse exercício de fazer perguntas e têm me contado resultados maravilhosos. Tudo isso que eu estou falando aqui não é para nos julgar, é para que a gente possa fazer um exercício de consciência, de ampliar as nossas percepções. Outra pergunta que as pessoas me trazem é: Mari, meu filho não para quieto, ele quer subir e descer dos lugares 1000 vezes, está sempre querendo fazer uma coisa que não pode, mesmo quando eu falo com ele que não pode. Por que será que a criança faz isso? Às vezes a gente até acha que a criança não presta atenção em nada, mas na verdade ela está prestando atenção em tudo o tempo todo. A antroposofia nos ensina que na primeira infância a maior força que rege as crianças é a força do querer. Por isso ela quer o tempo todo, quer sentir, quer tocar, quer experimentar. Ela precisa disso para conhecer esse mundo novo, esse mundo que ela acabou de chegar. Por isso ela se movimenta tanto. Esse movimento é o canal para ela conhecer o mundo. Tudo isso é muito natural. Claro que para algumas crianças isso pode aparecer de uma forma tão intensa que pode prejudicá-las. E aí essa criança pode precisar de um apoio profissional. Mas de uma maneira geral, podemos dizer que a criança que não para, faz bagunça, mexe tudo, se movimenta o tempo todo, é saudável, é só uma criança. Muitas vezes a gente julga a criança e já fica com medo dela ter algum diagnóstico. A gente pode ter isso, mas a maioria das crianças estão apenas vivendo o que é natural da idade delas. É importante que a gente prepare o ambiente. Tanto Montessori quanto Amy Pickler falam da importância da gente preparar o ambiente para a criança se movimentar com liberdade. Se a criança está em um ambiente onde o tempo todo não pode se movimentar com liberdade, isso vai travar o desenvolvimento dela. Não pode subir, não pode isso, não pode aquilo. Com isso, ela vai se sentindo impedida de conhecer e de experimentar. Essa experiência não se dá apenas pelo tato, se dá pelo rolar, correr, engatinhar. Toda essa liberdade de movimento é importante para a criança se desenvolver bem, não só fisicamente, mas emocionalmente, socialmente, nas suas relações com as outras pessoas. É claro que vamos ficar atentos à higiene, à segurança, tudo isso é importante, mas é muito importante que a criança viva essa experiência. Cada coisa que ela olha, que ela escuta, que ela observa, faz com que ela aprenda sobre esse mundo novo que ela chegou. Então a gente precisa saber diferenciar o que é um extremo, que precisa de uma ajuda, do que é natural da infância. Às vezes as pessoas têm expectativas, por exemplo, de que uma criança de 2 anos fique quieta, sentada por muito tempo. Se você imaginar essa criança de 2, 3 anos, ela passou o primeiro ano de vida inteiro se preparando para andar. Fez seus primeiros movimentos com os pés, com as mãos, pescoço, rolou, sentou, engatinhou, ficou de pé. Olha quanto esforço ela fez para caminhar. E depois que ela aprende a caminhar, a gente quer que ela fique sentada? Será que isso é natural para a criança? Para ela, o natural é correr, caminhar. Então, educar com respeito é a gente ter consciência dessas etapas, dessas forças que envolvem a criança, da sua necessidade de autonomia e liberdade. Depois, mais para frente, ela vai aprender a ficar mais tempo sentada, com mais foco. Mas nos primeiros anos de vida, especialmente até os 4 anos, é muito natural que a criança seja uma criança que não para quieta, que faz bagunça e que é agitada. Eu não sei, mas talvez você possa estar pensando que isso que eu te ensinei é muito difícil, ou que é muita coisa para aprender e aplicar, ou ainda que você não vai conseguir aplicar o conhecimento que eu estou te passando por conta da sua rotina, falta de tempo, etc. Não precisa se preocupar. Essa nova forma de educar com respeito não exige que você seja perfeito ou perfeita. Não. Ela propõe um caminho que segue uma direção sempre, mas que vai passo a passo, uma mudança de cada vez, uma estratégia de cada vez.
De novo, não é a perfeição que vai te mostrar que você está no caminho certo, mas a mudança de postura. A sua criança não precisa ver que você é perfeito ou perfeita. Ela precisa ver que você está tentando melhorar. Ela precisa ver que você se importa. No próximo vídeo, eu vou te falar sobre como podemos trabalhar nosso autocontrole, exercer a consciência do eu sou o adulto. Em situações como a que eu falei anteriormente, muitas vezes a gente perde o controle, quer agir com respeito, mas perde as estribeiras e quando vê, já nos desconectamos da criança e agimos como não gostaríamos de agir. Durante esse workshop, você vai descobrir que é possível criar conexão, cooperação e respeito mútuo entre você e os seus filhos e que é possível conquistar autoconhecimento, segurança e confiança em você e na sua forma de educar. Eu te dei uma pequena amostra hoje e vou continuar te mostrando isso através de ferramentas, estratégias e conhecimento prático sobre o desenvolvimento da criança e sobre você mesmo. É possível educar com respeito, mas você tem que querer, tem que abraçar essa causa. Foi muito bom estar com você aqui hoje. Nós aprendemos muitas coisas e eu tenho certeza que você está saindo daqui hoje diferente de como você entrou e que hoje mesmo você já vai começar a fazer diferente na sua casa. Como eu falei, no próximo vídeo eu vou falar sobre como podemos adquirir autocontrole. Não perde não, fica de olho no seu e-mail, põe aí na sua agenda. Antes de encerrar, eu queria que você colocasse aqui seu comentário, deixe sua dúvida, eu vou tentar responder na medida do possível. E aproveita também para compartilhar com outras pessoas. Fala aqui de onde você é, quantos filhos você tem, seus maiores desafios com a educação. Participe da nossa conversa. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!